Se você quer um livro bíblico com consistência teológica e que o foco é missional, então você tem que ler esse livro, A Missão de Deus, do Christopher Wright. Esse livro é simplesmente extraordinário. No curso que eu dou em pós-graduação em Teologia do Antigo Testamento ou em Teologia da Missão, esse livro é um dos livros mais importantes. Christopher Wright, primeiramente falando sobre o autor, Christopher Wright, ele foi um pastor, ele nasceu em Belfast, na Irlanda do Norte. Seus pais, inclusive, eram missionários no Brasil, olha, interessante. Embora Chris Wright, o filho mais novo, tenha nascido depois que eles voltaram e foram embora do Brasil, no final da Segunda Guerra Mundial, no entanto, eles eram missionários, ele é filho de missionários. E ele foi estudar teologia, obteve doutorado em Cambridge, em ética econômica do Antigo Testamento. Ele passou a ser pastor da igreja anglicana e foi missionário na Índia por muitos anos. Ele deu aula lá de pós-graduação, graduação, e ele serviu muito lá como missionário na Índia. Por isso, Chris Wright, ele vai escrever sobre missão bíblica, mas porque era a vida dele. E esse livro, ele é bastante interessante, porque ele vai conceituar a questão da missão sendo a missão de Deus. O próprio nome trata sobre isso. E ele vai trabalhar principalmente o texto de Gênesis e Êxodo, como a missão de Deus ao longo da história. E uma coisa que ele vai chamar bastante atenção é que o Evangelho não começa com Mateus. O Evangelho começa em Gênesis 1, a boa notícia para a humanidade, a boa notícia para toda a criação, começa quando Deus diz, no princípio. Então é bastante interessante essa questão e ele vai trabalhar, estruturar o texto dele acerca da missão de Deus, com a criação, queda, redenção e consumação. Você já deve ter visto isso em alguma aula, já deve ter visto em algumas pregações, e ele vai estruturar isso biblicamente. Um outro fator importante é que ele vai falar que se a missão é de Deus, então a nós cabe a submissão. Nós precisamos procurar a nossa submissão dentro da missão de Deus. É extremamente importante esse conceito de missão de Deus. Ele surge com Karl Barth quando ele fala sobre a Missio Dei, mas Christopher Wright ele vai trabalhar de forma muito mais ampla, de forma muito mais bíblica, essa questão da missão de Deus ao longo da história. Por isso, se você quer um livro biblicamente correto, teologicamente bem fundamentado e missionalmente muito consistente, você tem que ler esse livro, A Missão de Deus. Esse livro eu recomendo fortemente. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.